Graça e paz. Eu sou o irmão Michael, e estou trazendo de volta o nosso momento com Deus, agora em um formato um pouco diferente. Estarei trazendo primeiramente um estudo sobre o assunto que iremos desenvolver, e depois apresentaremos 6 devocionais bem curtinhos. O objetivo aqui é aprender sobre o assunto e também colocar em prática para a nossa vida espiritual para com Deus. O tema deste vídeo é Iniquidades e Pecados, o abismo entre o homem e Deus. O nosso versículo base se encontra no livro de Isaías capítulo 59 versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Quando lemos o capítulo 59 de Isaías, somos conduzidos a uma correção profunda através de uma perspectiva espiritual. O capítulo não começa apontando o dedo para Deus, mas confrontando uma percepção equivocada do próprio povo. Havia no coração deles a sensação de que Deus não estava mais agindo, não estava ouvindo suas orações e não estava salvando como antes. Esse sentimento, porém, não correspondia à realidade do caráter divino. O profeta deixa claro que o problema não estava no braço do Senhor, como se lhe faltasse poder, nem em seus ouvidos, como se ele tivesse se tornado indiferente ao clamor humano. A causa do distanciamento era outra, mais séria e mais profunda. Isaías então desloca a atenção do povo para dentro de si mesmos. Ele entra no campo moral e espiritual e revela que a quebra da comunhão não aconteceu por iniciativa de Deus, mas como consequência da condição espiritual do homem. Ao usar duas palavras distintas, iniquidades e pecados, o texto bíblico demonstra que essa separação não foi superficial, mas estrutural. A escolha desses termos no hebraico não é aleatória, ela revela camadas diferentes do mesmo problema. Quando Isaías fala de iniquidades, ele utiliza uma palavra que aponta para algo interno, profundo e enraizado. A iniquidade não é apenas o erro cometido, mas o desvio do coração que entorta aquilo que deveria ser reto. É uma inclinação corrompida da alma, uma perversão interior que afeta a forma como o ser humano pensa, sente e decide. Por isso o profeta afirma que as iniquidades fazem separação entre o homem e o seu Deus. Não se trata apenas de um afastamento relacional, mas de um rompimento espiritual, pois a iniquidade atinge a raiz do relacionamento com Deus. Em seguida, Isaías menciona os pecados, usando um termo que descreve os atos visíveis, as transgressões concretas e a desobediência prática à vontade divina. O pecado é aquilo que se manifesta externamente quando a iniquidade interior não é tratada. Ele é descrito como aquilo que encobre o rosto de Deus, não no sentido de que Deus deixe de ver, mas no sentido de que ele não responde favoravelmente enquanto o pecado permanece sem arrependimento. A comunhão é interrompida, a sensibilidade espiritual se perde, e o silêncio de Deus passa a ser experimentado como consequência dessa ruptura. O texto constrói, assim, uma progressão espiritual muito clara. Primeiro, a iniquidade corrói o interior do homem e rompe a base do relacionamento com Deus. Depois, o pecado se manifesta nas ações e bloqueia a experiência da presença, da comunhão e da resposta divina. O problema do povo não era apenas comportamental, como se bastasse corrigir algumas atitudes externas. Era espiritual e estrutural. O coração estava desalinhado, a inclinação da alma estava distorcida. Essa compreensão ecoa em toda a Escritura. Davi reconhece que o problema não estava apenas em seus atos, mas em sua condição interior. Jeremias declara que o coração humano é enganoso. Provérbios afirma que encobrir pecados impede a prosperidade espiritual. Todos esses textos apontam para a mesma verdade, e não há restauração sem arrependimento verdadeiro, e não há arrependimento verdadeiro sem confronto do coração. Ainda assim, Isaías 59 não termina na denúncia. O mesmo capítulo que fala de separação anuncia esperança. O profeta declara que um Redentor viria a Sião. Essa promessa aponta para Cristo, aquele que tomaria sobre si as nossas iniquidades, perdoaria os nossos pecados e restauraria o acesso ao Pai. O abismo criado pela iniquidade e mantido pelo pecado é atravessado pela graça. Onde houve separação, Deus constrói um caminho de volta. Essa verdade prepara o coração para uma jornada de reflexão, arrependimento e restauração. Reconhecer a raiz do problema não é o fim, mas o começo. O Deus que confronta é o mesmo que restaura.
O Deus que revela o pecado é o mesmo que oferece redenção. E é a partir dessa compreensão que somos convidados a caminhar, dia após dia, rumo a uma comunhão renovada com Ele. Bom, chegamos ao final da apresentação deste estudo. Voltaremos em breve trazendo 6 mini-devocionais com o objetivo de nos conduzir a uma plena comunhão com Deus, através de uma mudança de vida, não andando mais de acordo com a carne, mas sim segundo o Espírito do Senhor. Deus abençoe a todos, e até lá.